Boa noite, eu me chamo Sebastião Guedes, sou natural da cidade de Bom Jesus, no estado do Piauí, e o que vou lhes contar aconteceu comigo no ano de 2001, no interior dessa mesma cidade. A cidade é pequena, tem somente 25 mil habitantes e fica na região sul do estado do Piauí, e nessa época eu tinha apenas 18 anos e era comum eu ir ao interior chamado Serrinha, que ficava nos arredores da cidade. E naquele ano não foi diferente. As aulas haviam se encerrado há uma semana mais ou menos, e os meus primos e eu já tínhamos arrumado as malas para irmos para esse interior. Havíamos concluído o ensino médio e estávamos muito felizes. E agora, maiores de idade, já tínhamos idade para beber e fazer as coisas tidas como coisas de adulto. Então colocamos as coisas nas mochilas e cada um com a sua garrafa de bebida que era para bebermos ao chegar nesse bendito interior. E esse interior ficava a uns 6 quilômetros de distância da cidade e não precisava ir de carro. Partimos com os primeiros raios de sol lá pelas 5h40 ou 6 horas da manhã. Descemos pela avenida principal, passamos para o outro lado da BR, a BR-135. Eu já presenciei várias coisas nessa rodovia, que eu posso contar depois. Entramos por um carreirinho apertado e saímos na estrada de chão. Chegamos na casa dos meus avós lá pelas 8h30 da manhã. Nos instalamos na casa, pegamos as bebidas e fomos logo para a beira do rio, banhar e pescar uns peixes. E na saída de casa, o meu avô, que vinha de uma caçada, ele me abordou na porta de casa. Eu pedi a bênção a ele. Ele me abençoou e me perguntou onde eu iria com os meninos. Eu disse que ia para a beira do rio. Então, ele me advertiu que tinha uma onça por perto matando as criações dele. Criações são porcos, cabras, galinhas e etc. Ele me deu seu facão velho e me disse que qualquer barulho eu voltasse para casa correndo e que eu não tentasse caçar a onça com o facão, pois ela certamente me pegaria. Passamos o restante do dia lá mesmo e levamos só uma garrafa de bebida por medo da tal onça aparecer e nós não estarmos em condições de correr. Brincamos, pescamos e bebemos o dia inteiro. A tarde chegou e já era por volta das 4 horas da tarde. O sol começava a dar sinais de que ia se pôr e que deveríamos voltar para casa. Bom, até aquela hora eu não vi e nem ouvi nada de errado, então eu pensei, vamos ficar até as 18 horas e quando a noite chegar voltamos para casa. A noite veio, estávamos com fome, não havíamos pegado nada, então decidimos voltar para a casa do meu avô. Entramos pela trilha escura do matagal e já estávamos na metade do caminho, quando eu vi um senhor de idade no meio da trilha. Ele parecia estar passando mal. Ele deitava no chão e se contorcia. Os meus amigos ficaram olhando. A lua iluminava o céu aquela noite. E eu juro pelo que há de mais sagrado, que eu vi aquele senhor se transformar em uma besta na minha frente. O Carlos, que era o mais novo, que tinha apenas 16 anos, ele começou a gritar de medo. Valei-me, Jesus Cristo, me ajuda! Ele saiu correndo rumo à casa dos meus avós. Eu e os outros dois o acompanhamos correndo feito loucos. E durante todo o caminho ouvimos aquela coisa enorme nos perseguindo, correndo pelas matas. E quando ia de fato nos pegar, perto da casa do meu avô, 2 cães da casa do meu avô, que eram bons de caça, eles acuaram a coisa. Mas ela estava no meio da estrada entre nós e a casa do meu avô. O meu primo Carlos gritava o nome do meu avô. Seu Sebastião, acuda nós aqui, homem! Acho que o meu avô não saiu por achar que se tratava de uma brincadeira de 4 jovens bêbados. A verdade
era que um lobisomem estava ali na nossa frente. E só não nos mataram ainda porque os cães estavam pelejando com ele. Ele era enorme, tinha uns 2 metros de altura, parecia ser forte e de pelos negros. Ele fedia a esterco e os seus dentes eram enormes. Corremos pelo outro lado, por dentro do mato mesmo, e aquilo se livrou dos cães. E quando veio em nossa direção, eu fiz a única coisa que me veio à mente. Eu joguei o facão na direção dele. Bem, um alvo de 2 metros de altura não tinha como errar. Aquilo uivou alto, muito alto mesmo. E só deu tempo de chegar na casa do meu avô. E já entramos gritando que tinha um lobisomem lá fora. Entramos correndo em casa, arranhados por causa do mato que era denso e cheio de espinhos. Fechamos as portas e as janelas. O meu avô acreditou em nós muito rápido. Era como se ele já soubesse de toda aquela história. Ele logo pegou a sua espingarda. Ficamos todos na sala. E quando por volta de meia-noite alguém bateu na porta, ainda ficamos todos calados. E o senhor que batia a porta, ele logo disse: "Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo." Era assim que os mais velhos saudavam os outros. O meu avô respondeu: "Para sempre seja louvado." E logo perguntou: "Compadre Manel, é o senhor?" Ele disse: "É, homem. Abre logo essa porta que essas matas tão perigosas para ficar aqui do lado de fora." O meu avô, que não era besta, ele disse: "Tenha calma, homem. Tô caçando a chave." Ele me passou a espingarda e ainda com a casa toda no escuro, ele abriu só a parte de cima da porta, pois a porta era uma daquelas de 2 metades. O compadre dele entregou o facão do meu avô e disse: "Rapaz, eu acho que tu perdeu na caçada de ontem, não foi não?" O meu avô viu que ele estava todo suado e sangrava, mas como já desconfiava, ele não quis tomar parte, pois era noite e poderia ser perigoso se ele fosse mesmo o bicho. Ele poderia entrar na casa e machucar muito todo mundo ali. O tal do compadre perguntou: "Rapaz, cadê teu neto e os amigos dele? Eu queria falar com ele, porque faz tempo que eu não vejo o menino." O meu avô, já sabendo, disse: "Olha, ele foi-se embora para a cidade, rapaz. Diz que viu um lobisomem. Tu acredita? Ele deve estar com um rabo de saia para lá e não quis ficar para não perder os encontros dele." E da porta mesmo, o homem voltou. E no meio do terreiro do meu avô, o homem disse: "Compadre, tranque bem as portas. Pode ser que tenha mesmo esse lobisomem por aqui." E foi embora. Não preciso nem falar que ninguém mais dormiu naquela noite. E ainda com a casa no escuro, ficamos todos ouvindo os uivos da fera na mata e o barulho das criações sendo destroçadas no quintal. E pela manhã, o meu avô, muito irritado, ele foi na casa do compadre dele e achou o compadre na sala deitado. Ele estava com uma folha de mastruz no ferimento no ombro. E o compadre disse que tinha se machucado correndo de um caititu, um porco do mato. O meu avô acendeu seu cigarro de papel com fumo, deu uma tragada e disse ao compadre: "Eu sei que tu vira bicho, e se tu encostar em meus netos ou nos amigos dele, eu lhe dou um tiro na cara." O meu avô ainda apontou a espingarda para a cabeça desse compadre enquanto falava e depois foi embora. Esse homem que virava lobisomem foi embora do interior no mesmo dia e até hoje a casa dele está lá. Dizem que à noite se pode ouvir gemidos na casa como se algo ainda estivesse ali. Eu nunca mais voltei nesse interior à noite e quando eu vou, eu passo o dia e volto ao cair da noite. E agora eu só vou de carro ou de moto, e a pé nunca mais. Boa noite. Quero contar um autêntico caso extraordinário
que se passou comigo no ano de 1942, quando eu morava em Tomás Coelho. Sendo sócio de Vicente de Carvalho, era e sou bastante conhecido no local, frequentando sempre reuniões e festas. Assim é que todos os sábados ia aos meus bailes, sendo dos que ficavam até o fim. Certa vez pela manhã, saindo de uma dessas reuniões dançantes, em companhia de alguns amigos, dirigimos-nos ao restaurante da estação, a fim de tomar um café. Após um ligeiro bate-papo entre os amigos, cada qual seguiu seu caminho, tendo eu tomado o rumo da Avenida Automóvel Clube. Embora a noite estivesse escura e não houvesse iluminação por aquele local, eu caminhava despreocupadamente estrada fora. Justamente quando eu passava pelo local denominado, abre aspas, juramento, fecha aspas, notei que uma sombra escura seguia ao meu lado direito. Mesmo vendo que não havia luar naquela noite, parei a fim de me certificar que se tratava ou não de minha própria sombra. Movimentei meus braços e a sombra no chão não se mexeu. Ficou completamente imóvel, ali parada. Sentindo um terrível calafrio, monologuei desta forma: aí do meu lado direito não adianta. Imediatamente e com a maior surpresa, vi que a sombra dava uma volta por detrás de mim e passava para o meu lado esquerdo. Continuei a andar, já completamente apavorado, sempre com um vulto ao meu lado. Parei e disse-lhe: aí do meu lado esquerdo também não adianta. E comecei a me benzer e a rezar. Só então vi perfeitamente que a sombra se afastava do meu lado, tomando a direção de uma moita de capim que se achava à beira da estrada, sumindo por ali dentro, provocando um enorme barulho. Aliviado, tirei um cigarro e pus-me a fumar. Dentro em pouco chegava a casa, batendo na porta e sendo atendido por meu pai, que, ao meu ver ainda pálido e trêmulo, perguntou o que acontecera. Contei-lhe o ocorrido, e o meu velho então me disse: toma cuidado, rapaz, do contrário, ainda verá assombrações a essa hora tardia da noite. O que era aquilo? Eu não sei, só sei que daquele dia em diante eu passei a acreditar em muitas coisas que antes achava incríveis e impossíveis de acontecer, e principalmente desde então, jamais desprezei aquele importante conselho que o meu velho pai me deu. Seria aquela sombra de um lobisomem? Pode ser que seja, até porque junto aos calafrios senti um forte cheiro estranho. Enfim, seja lá o que for, eu não quero nunca mais vê-la na minha frente. O que seria imaginação ou realidade em um mundo rodeado de fatos sobrenaturais e visitantes misteriosos? Sempre interessei por coisas sobrenaturais, filmes de terror, etc., mas nunca acreditei em fantasmas ou coisas do gênero. Não sei como coisas desse tipo podem aparecer. Não sei explicar e nem sei o porquê. Não sei se era alucinação ou realidade, pois todas as vezes que acontecia, depois eu olhava em volta e tudo parecia normal e calmo, como se nada tivesse acontecido. O estranho é que eu me encontrava do mesmo jeito, na mesma posição, com a mesma roupa em que aconteceram tais coisas. Certa vez, eu estava sozinha em casa. Minha mãe estava trabalhando e meu pai também. Meu irmão estava na casa da namorada. Era uma sexta-feira à tarde. Eu estava tomando banho e, ao terminar, estiquei minha mão para pegar a toalha. Naquele instante senti algo estranho, que nem sei bem explicar o que era. Um medo, misturado com uma sensação de que não estava sozinha. Olhei para o chão molhado do box que ainda estava com muita água, pois havia acabado de desligar o chuveiro. Vi uma coisa que me gelou o coração e me fez tremer. Bem diferente dos meus pés, tinha uma marca de par de sapatos. Era como se tivesse alguém bem na minha frente.
porém invisível. Sem pensar duas vezes, eu puxei a toalha, me enrolei nela e nem sequer me enxuguei. Saí imediatamente do banheiro e corri para o meu quarto. Fiquei uns dias sem entender o que havia acontecido, como aquilo foi possível. Mas o tempo foi passando e eu preferi acreditar que aquilo teria sido apenas uma alucinação, devido ao fato de que eu vejo sempre filmes de terror e leio histórias de terror. Por isso, fico com isso na cabeça e acabo vendo coisas. Depois de um tempo, já tinha certeza de que aquilo era alucinação e não me importava mais. Era um sábado, minha mãe não estava em casa, meu irmão também, e meu pai sim, mas estava na rua. Era um dia lindo e ensolarado, no quente Rio de Janeiro. Eu estava na cozinha. A minha cachorrinha tem mania de pegar jornais para brincar, e era o que ela havia acabado de fazer. E eu me apressei em tirar o jornal dela. Amassei o jornal e joguei na lixeira, pois estava todo rasgado. Logo em seguida voltei a lavar louça. De repente ouço um abrulho estranho, semelhante a de um papel sendo amassado. Esquisito, não havia ninguém na casa, somente eu e minha cachorrinha que estava deitada do meu lado. Foi então que eu olhei para a lixeira e ali estava uma cena estranha que me paralisou. O jornal que havia acabado de jogar no lixo estava sendo amassado novamente. Era como se alguém estivesse com a mão dentro da lixeira e o amassando. No primeiro momento eu me afastei sem saber o que fazer. Logo em seguida o barulho parou e eu pensei na possibilidade de ser um rato ou qualquer coisa dentro da lixeira. Peguei uma vassoura e mexi na lixeira com a vassoura para ver, mas não tinha nenhum ser vivo. Ficou intacta com aquilo. Eu fiquei com aquilo na cabeça por mais uns dias. Um tempo depois, eu não havia esquecido, nem acreditava que aquilo viesse ser alucinação. Era um sábado também, mas dessa vez todos estavam em casa e eu me apressei a tomar banho, pois meus amigos me esperavam para ir ao shopping. Tudo corria bem quando de repente me deu uma tontura, como se a minha pressão tivesse abaixado. Segundos depois eu melhorei e acabei o banho. Quando peguei a toalha e fui enxugar o meu braço, vi que meu braço estava vermelho. Mas não havia me machucado. Parecia que havia encostado em algum lugar. Então olhei em volta. As paredes, o box, a pia. Nada tinha manchas vermelhas. Eu ainda fechei os olhos e massageei com os dedos e depois olhei para o meu braço de novo. Mas não sumia. Então eu passei a toalha para limpar. Logo me deu outra tontura. Quando parou, eu olhei para o meu braço e para a toalha e não havia mais nada. Eu fiquei bastante assustada com isso. Fiquei dias com trauma e me assustava com qualquer coisa. Hoje já estou bem. E até hoje, mais nada aconteceu. E espero que continue assim, pois se acontecer, volto aqui e conto para vocês. Eu não desisto de acreditar que tudo isso foi apenas uma alucinação ou outra coisa do tipo. Se bem que, quando eu orei e tentei ficar próxima de Deus, tudo isso acabou parando. E hoje eu só sinto coisas boas e que continue assim. Seriam esses fatos apenas imaginação? Ou seria a influência de visitantes de outra dimensão deturpando a realidade? Eu não sei. Mas e você? O que você acha disso? Você acredita que isso possa ser real? Ou acredita que eram apenas alucinações? Uma boa noite.